Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos falar a respeito da formação de novos médicos. Nosso convidado de hoje é o médico e coordenador da medicina da PUC Minas, Dr. Antônio Ângelo. Bem-vindo ao programa Saúde em Dia. Muito obrigado, Luciano. Muito obrigado pelo convite. É uma honra muito grande poder estar aqui no seu programa e falar de um tema tão relevante como esse. E esperamos tanto tempo por essa universidade, né? Ou seja, pela Faculdade de Medicina, né? Em Poços de Caldas, né, Antônio Ângelo? Esse é um sonho, né, que grande parte dos poços-caldenses tem, né, e que agora se realiza, né. O curso realmente foi aprovado. E o ano passado, final do ano passado, nós tivemos a abertura inicial do curso e agora, 1º de fevereiro de 2018, nós estamos realmente começando com as aulas propriamente ditas. Antônio Ângelo, vamos falar um pouquinho. Então, já que é uma faculdade nova, vai haver vestibular agora, né? Daqui a poucos dias. Como que foi esse processo para a vinda da Faculdade de Medicina para Poços de Caldas? Perfeito, Luciano. Foi um processo longo que iniciou em 2013, né? E precisamente em outubro de 2013, onde o governo federal fez um processo, através do programa Mais Médicos, oferecendo a abertura de curso de medicina em alguns municípios do país. Poços, na época, se candidatou a receber uma universidade de medicina, só que era um processo longo onde o município tinha que preencher diversos critérios, como população, como números de leitos SUS, diversos itens para ver se o município estava apto ou não a receber esse curso. Então começou todo esse processo e nós participamos representando o município quanto a isso. E depois de um longo período, inclusive com avaliadores do MEC vindo ao município, né, inclusive. Eles vieram 2 vezes avaliar toda a estrutura da saúde, os hospitais, as unidades de saúde e inclusive os hospitais da região. E o parecer foi favorável, onde Poços de Caldas foi aceito para receber o curso. E eu acredito que é um sonho de toda a população, né? Porque desde a época que eu fazia cursinho, desde a época que eu estava entrando na faculdade de medicina, sempre ouvia falar, vem medicina para Poços, vai medicina para Poços. Mas agora tornou realidade, graças a Deus, e é o grande trabalho de vocês, né? É um trabalho longo de muitas pessoas envolvidas, né? A gestão anterior, a gestão atual, que continua com muita parceria. E esse processo avançou, o município foi aprovado para receber, mas ainda tinha uma segunda fase, onde houve um novo edital, chamado edital de chamamento, onde as universidades do país concorreram para então oferecer o curso aqui. Entraram naquela época 5 universidades concorreram, e no final desse processo licitatório, a PUC Minas foi a vencedora aqui em Poços, onde ela agora inicia o curso. E são inúmeros quesitos, né? Inclusive você estava comentando agora há pouco, né? Antes no intervalo, a avaliação do MEC, enfim, são muitos itens, né? Para que seja aprovada a faculdade. Fala um pouquinho assim dos quesitos assim que chamou mais atenção da avaliação do MEC. Perfeito. Isso é uma pergunta interessantíssima. Eles vieram, porque assim, o projeto preconizado pelo programa, o aluno ele já inicia suas atividades na primeira semana do curso, já frequentando as unidades de saúde. Então, tem que ser unidades com estrutura adequada. Olha só, isso é importantíssimo, né? Para o recebimento. Então, naquele momento, nós estávamos na fase de expansão dessas unidades e o município assinou um compromisso de melhoria das unidades, não era só as atuais. Nós tínhamos que caminhar para a melhoria. Então, se nós melhoramos as unidades, nós melhoramos a saúde também para o Poços Caldense. Então, houve uma ampliação das unidades de saúde, isso para o atendimento na atenção primária, e também foi avaliado os hospitais. Os hospitais que atendem SUS, que é o Hospital Santa Lúcia, o Hospital da Santa Casa, e como uma outra exigência é o número de leitos, nós tínhamos que ter no mínimo 250 leitos SUS para o município poder ter a universidade. Então, o número de leitos foi necessário que algumas cidades também da micro-região de Poços aderissem a esse processo para a gente poder ter o curso efetivamente. E todo mundo colaborando, né? E a gente tem uma ideia errônea, né? A faculdade vem, é simples, chegou, não é assim, né? É muito difícil, né, Antônio? É muito difícil e
precisa uma integração e uma interação contínua entre a universidade e o município, né? Lógico. Então, hoje, um perfeito relacionamento que existe entre a PUC e a Secretaria Municipal de Saúde, a atual gestão, onde o aluno vai estar inserido ali, onde ele vai participar do atendimento de todo usuário do SUS, tanto na atenção primária quanto na Santa Casa, em todos os locais. Então, essa harmonia de movimento que é o ideal, né? Onde todos se beneficiam, o aluno Exatamente. e a população. Inclusive, você me disse que em cada local, né, nas unidades de saúde, terá um professor para orientar os alunos, não só o médico do próprio local, mas terá um professor junto acompanhando os alunos. E isso é importantíssimo, o aluno não vai ficar jogado. Sim. Ou seja, o diferencial na qualidade de ensino. Uhum. Isso é um dos problemas mais sérios, onde às vezes o aluno vai para uma unidade, qualquer seja uma unidade básica, e ele fica lá. E às vezes o profissional que está trabalhando lá, ele não tem vínculo nenhum com a universidade. Então, ele não se sente interessado em ensinar o aluno. O interesse de ensinar o aluno, ele né? tem a função dele de atender lá. Então, isso é como norma dos vários cursos da PUC mesmo, sempre existe um professor, um preceptor, que ele tem responsabilidade no atendimento e a responsabilidade para com o aluno, inclusive com frequência, com nota e prova e tudo mais. Ele é um professor normal, só que atuando somente na prática. Na parte prática, né? Que é muito importante, que às vezes você sai da faculdade, cadê a prática, né? A teoria tem muito, mas tem que associar os dois. Exatamente, né? Às vezes, quando nós formamos, né, muitos anos atrás, a gente... Esses dias para trás, Antônio Ângelo. Pouco tempo. Pouco tempo. E a gente ficava mais voltado nos hospitais, né? Lógico. A gente quase não tinha atendimento fora dos hospitais. Era basicamente os hospitais. Hoje, isso já inicia, cada fase já inicia, já na atenção primária no início do curso, e ele vai para o hospital à medida que ele vai tendo as disciplinas respectivas, né? Doutor, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje falando a respeito da PUC Minas Faculdade de Medicina. Doutor Antônio Ângelo, vamos falar um pouquinho então para os nossos telespectadores, né, a respeito do processo seletivo, como que foi feito ou como que será o processo seletivo. Ok, Luciano, foi assim, e no final de 2017 houve o primeiro processo seletivo para a primeira turma, onde não houve um vestibular normal, tradicional, porque foi a data que foi liberada a autorização do curso. Então, foi feito o processo seletivo pela nota do Enem, que fez uma média da nota de 2013 a 2017, e as maiores 2016, desculpa, e as maiores notas foram os aprovados, os 50 alunos de 2017. E agora, em 2018, também o processo seletivo, nos mesmos moldes, com a nota do Enem, só que a nota de 2017. Certo. Então, agora nós estamos na fase de convocação desses alunos selecionados, né? Estamos terminando de fechar, então, essa segunda turma. Puxa, é muito bom isso, né? E o processo de vestibular mesmo? Quando que vai ser, digamos assim, o primeiro, né, que seria? O planejamento é que o próximo vestibular, ou seja, para entrar a turma de 2019, então o processo seletivo deve ser ou dezembro de 2018 ou janeiro de 2019. Aí deve ser um processo seletivo normal, como tradicional. Doutor Antônio Ângelo, hoje você tem uma ideia de quantos alunos já estão cursando a medicina aqui na PUC Minas? Sim. De acordo com o processo, com o edital, de tudo, quando o curso foi autorizado para começar, serão sempre 50 alunos por ano. Certo. A entrada dos alunos é sempre anual. Embora o curso seja feito em moldes semestrais, a entrada dos alunos é anual. Então, a autorização que a PUC Minas tem é para 50 alunos por ano. Certo. Nós iniciamos, então, com 50 alunos de 2017 e 50 alunos de 2018. Então, o decorrer de 2018, os alunos, nós vamos trabalhar com 100 alunos. Antônio Ângelo, eu sei também que tem os bolsistas, né? Como que funciona a bolsa? Tem uns alunos que realmente fica difícil pagar a faculdade. Então, eu sei que vocês disponibilizam, né, algumas bolsas. Sim, existem 5 bolsas fornecidas pela própria universidade. Quando o aluno se inscreve pelo site, tem onde ele escolhe a prova tradicional ou ser bolsista. Certo. E aí ele recebe a bolsa integral da PUC, 5 alunos.
Além disso, tem mais 5 alunos que com bolsa pelo ProUni, pelos critérios do ProUni. Então, o total são de 10 alunos bolsistas por ano. Isso é muito bom, né? Então, Isso é assim, fica ao alcance, digamos assim, de todos. Sim. Né? Permite aquele que não tem condições financeiras, no entanto, ele fez uma boa nota do Enem, Lógico. cursar o curso de medicina. Bom, eu estava conversando com você e você me disse a respeito do projeto pedagógico. Como que é o projeto pedagógico da medicina aqui, Antônio Ângelo? O projeto da PUC Minas, que nós vamos adotar, estamos adotando aqui em Poços de Caldas, ele é semelhante ao processo que ocorre atualmente em Betim. E lá em Betim a primeira turma de medicina vai se formar agora em 2018. Eles foram avaliados agora no final de 2017, onde o projeto recebeu a nota máxima. É um dos projetos mais elogiados no Brasil por se tratar de critérios preconizados para se formar um aluno realmente com a realidade da saúde nacional, né? Então, quais são esses diferenciais? Por exemplo, o aluno, no início do curso, ele realmente já vai para as unidades de saúde, onde ele vai conhecer como que funciona o SUS, né? Ele tem como foco um aluno que aprenda a tratar as principais doenças existentes e não formar um especialista, e sim formar um médico generalista. Exatamente. A especialidade vem depois da faculdade, Depois né? que ele terminar os 6 anos, ele vai fazer Exatamente. a especialização e a residência. Mas o foco é formar um médico generalista para tratar aí 80% das doenças existentes e um médico que saiba atender urgência e emergência. Esse é o foco do projeto. Que é o básico, né? Acredito que, na minha opinião, todo médico deveria, pelo menos, ter uma noção básica, né, de urgência e emergência. Outro detalhe, Luciano, é qual o método de ensino, porque existem basicamente 2 métodos, que é o método tradicional, com as aulas normais, chamadas aulas expositivas, e existe o método de PBL, onde que algumas faculdades, né, já anotam. tem. O projeto daqui de Poços, embora ele tenha o método tradicional, ele vai ter também disciplinas que a gente chama de metodologias ativas. Então, na verdade, é um método misto, onde contempla as aulas tradicionais e contempla essas outras aulas onde o aluno ele é participativo, ele trabalha em pequenos grupos, né? Isso é muito bom, quer dizer, o aluno vai interagir com tudo, né? Não só com os professores, mas ele vai ter noção de várias coisas, vários vídeos, né? Eu acho que seria isso. Sim, porque no método tradicional, embora um professor realmente consiga dar uma aula excelente pelo método tradicional, muitas das vezes a posição do aluno é uma posição passiva, ele fica apenas ouvindo e ele não interage com esse professor. E o método das metodologias ativas, há uma participação contínua do aluno, onde ele interage com o professor e onde ele interage com os demais alunos. Com isso, cria-se um aluno mais crítico, mais reflexivo, mais questionador, mais participativo de um processo. Importante. E não apenas um aluno passivo e que... Saiu, formou, né? Ele aprende a construir o seu próprio conhecimento. Doutor, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje falando um pouco a respeito da PUC Minas, Faculdade de Medicina. Doutor Antônio Ângelo, agora há pouco nos intervalos você estava dizendo que os 4 primeiros semestres os alunos passam em várias fases, né, da vida, digamos assim, pediatria, até chegar na parte de geriatria, digamos assim. Você pode comentar com os nossos telespectadores um pouquinho disso, que eu achei muito interessante, muito bom. Isso é um grande diferencial do projeto. O aluno começa no primeiro período, os primeiros dias de aula, os 4 ciclos da vida. Então, no primeiro semestre, ele vai aprender sobre a gestação e o parto. O segundo semestre, sobre a infância. O terceiro semestre, sobre a vida adulta. E o quarto semestre, pela a velhice. Com isso, ele desenvolve um raciocínio em cada os ciclos da vida, né? E isso tanto na questão teórica, na sala de aula, como o que ele vai ver lá na prática, nas unidades de saúde. E o projeto tem um diferencial que é uma interação entre a prática e o que ele aprende na sala de aula. Existe um professor só para fazer essa união. Isso é muito importante, para o aluno só tem a ganhar com isso, não é? E tem um detalhe, Luciano, que isso é fantástico. Existe isso, poucos currículos têm isso. Existe o que a gente chama de professor-mentor. O que é o professor-mentor? Cada turma tem um professor-mentor. É aquele professor que vai conviver com aquela turma do primeiro ao último ano.
Isso é muito bom, porque terminou o semestre, outro professor, terminou outro semestre, novo professor. E esse professor, ele acompanha a turma desde o primeiro dia para ter um relacionamento não só do questão do aprendizado, mas também das questões emocionais, dos conflitos, porque é uma carga muito grande de ensino. Então esse professor mentor, ele tem reuniões com os alunos em grupos pequenos, onde vai havendo essa interação aluno-professor do primeiro ao sexto ano. Quando termina o sexto ano, ele entrega aquela turma formada. Isso é muito bom. O aluno, nossa, deve ficar, né, lisonjeado demais com isso. É como se ele tivesse um pai, um professor que ele possa levar para ele aqueles problemas dele, que não somente da faculdade, mas às vezes um problema familiar, uma questão financeira, enfim, fazer uma tutoria mesmo, aquele relacionamento próximo entre o professor e o aluno. Antônio Ângelo, um diferencial, você disse agora dos 4 primeiros semestres, né? E um diferencial da Faculdade de Medicina aqui de Poços de Caldas, o que você diz? Um diferencial assim, para quem estiver nos assistindo, fala, puxa, eu vou estudar na PUC Minas, eu vou fazer medicina lá. Eu acho que tem 2 grandes diferenciais, pelo menos. Primeiro, é um corpo docente, né, com todo o respaldo e toda a chancela e o critério da PUC Minas, que vai ter os professores já existentes na PUC aqui, e vai haver a absorção também dos profissionais médicos de Poços de Caldas, que nós sabemos que são profissionais extremamente gabaritados. Eles vão, com isso, somando a soma dos professores da PUC mais os médicos do município, isso vai dar um corpo docente de alto nível. E o segundo fator é que nós temos uma estrutura para a inserção do aluno, uma estrutura da rede SUS fantástica. Hospitais como a Santa Casa, como Santa Lúcia, uma UPA onde atende 500 pacientes por dia, os demais unidades de saúde de urgência e da atenção primária. Então, o aluno ele vai ser inserido num universo onde ele tem a possibilidade de ter uma prática de altíssimo nível. Com certeza. Inclusive, muitos telespectadores devem estar questionando, mas logo no começo, no primeiro semestre, já vai para uma unidade de atendimento de saúde, mas como você agora há pouco estava explicando, né? Vai ter um professor e tal, então acho que quanto mais o aluno vivenciar aquela área, vivenciar a medicina em si, isso vai ser muito bom, né, Antônio Ângelo? Olha que interessante, né? O aluno começa lá os primeiros dias do curso, quando ele vai lá numa unidade de saúde, é óbvio que ele está começando, ele não sabe ainda a medicina propriamente dita, ele não sabe tratar uma doença. Né? Mas ele vai lá com a agente comunitário de saúde, ele vai visitar um domicílio, ele vai ver o problema que está acontecendo naquela casa, por que às vezes aquele paciente, se aquela doença está relacionada a uma questão familiar. Então ele vai conhecer o contexto da vida daquele paciente. Ele vai se ambientando, né? Com o contexto e não somente com a doença, e sim com o paciente, né? Então, ele cria uma maneira diferente de pensar em medicina. Eu acho que isso é muito bom, inclusive, hoje, né, às vezes, você vê assim, a vida corrida, e eu acho que aquela tensão do médico com o paciente, isso não pode faltar nunca, né? Então, pelo que você está dizendo, quer dizer, a PUC também vai mostrar esse lado para os alunos, que eu acho que é super importante. E esse é um ponto crucial do curso, o resgate realmente do relacionamento, e hoje a gente vê muito a nível de imprensa essa fragilidade do relacionamento entre o médico e o paciente por N situações. Então o curso vai prezar que haja esse bom relacionamento. Então, para haver um bom relacionamento tem que ter vínculo. E para ter vínculo, um tem que conhecer o outro. O médico tem que conhecer o paciente, o paciente tem que conhecer o médico. Então, ele vai ser trabalhado desde o início para que isso se fortaleça e para que não haja um desgaste lá no final do tratamento. Né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho então, por exemplo, a faculdade de medicina numa cidade, por exemplo, no caso de Poços de Caldas, quais seriam os benefícios, né, para a população? A população vai receber alguma coisa, porque eu acho que tem tudo de bom para acontecer. A população, eu acho que é a maior ganhadora de tudo, e por vários aspectos. Primeiro, o aspecto humano, onde terão mais profissionais para atender, não só aquele médico daquela unidade, mas terão os alunos. Dentro em breve nós teremos os residentes, que sejam aqueles alunos que se formaram, estão em fase de especialização. Então ela terá um maior acesso à saúde e mais profissionais para poder atender.
E, por outro lado, a própria universidade também vai oferecer benefícios ao município, através de contrapartida, para melhoria na estrutura, melhoria nos atendimentos, inclusive treinamento dos profissionais da área de saúde na universidade. Isso é muito importante, então, né? Isso é muito bom. Exemplo, treinamentos de urgência e emergência, então é um fluxo contínuo, né? O aluno é inserido no sistema de saúde, por outro lado, a contrapartida do município com a universidade. Doutor, tem na PUC Minas, na Faculdade de Medicina, alguma tecnologia nova para que os alunos possam aprender melhor? Isso é um ganho gigantesco que ocorreu atualmente. São os manequins, né, que são os bonecos. Na verdade, são simuladores. São bonecos totalmente equipados que simulam como se fosse um atendimento clínico. Com isso, o aluno ele trabalha nessa fase de aprendizagem muito próximo da realidade, para quando ele for realmente entrar em contato com o paciente, examinar aquele paciente, fazer um diagnóstico, isso tudo já foi simulado ali na prática, onde é possível naquele momento ele errar. Então, se ele errou, ele consegue corrigir. No manequim ele pode errar quantas vezes quiser. Quantas vezes quiser, o professor vai estar junto para que, se ocorrer a falha, ela é passível de ser consertada naquele momento. Então, um diferencial são os manequins, os simuladores, e também hoje o material didático, como por exemplo mesas anatômicas, que na verdade são iPods grandes, onde o aluno pode ver inclusive com a realidade aumentada, e até isso ele pode estudar a anatomia dessa maneira. Então um aprendizado muito mais agradável e muito mais intenso, né? E mais fácil de ser feito. Né? Quisera ter tido tudo isso na nossa época, né, Antônio? Nós estudávamos no livro preto e branco. Exatamente. Né? Antônio Ângelo, antes de encerrarmos o programa, eu gostaria que, se possível, deixasse sua mensagem para os nossos telespectadores. A mensagem que a gente deixa é que a PUC em Poços de Caldas está aberta para toda a população que quiser saber mais informações, e que nós estamos aí com uma meta, com um grande sonho, que é concretizar realmente a implantação de um curso de medicina com grande sucesso, que a gente almeja que a medicina de Poços de Caldas que já é uma grande medicina, mas que vai melhorar ainda mais, e que a saúde como um todo, não só para a população, mas para todos os poços caldenses, vai melhorar a cada dia. Com certeza. Doutor, muito obrigado pela presença. Obrigado. Eu acho que valeu muitas explicações. Eu acredito que nossos telespectadores aprenderam muito. Muito obrigado, Luciano. Obrigado pelo convite e muito obrigado pela oportunidade de esclarecer. Eu que agradeço. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.